quão grandes, aleluia, desafios tem uma pessoa dentro de uma família. Porque aqui o contexto, o apóstolo Paulo, ele está trazendo a Timóteo, falando acerca de velhos e de viúvas. E no contexto aqui desse versículo, ele está dizendo que nós temos que ter amor às viúvas, não esquecer delas. Mas quando chega aqui nesse texto dizendo, ele engloba a família toda. Porque nós precisamos cuidar da nossa família. Porque nós precisamos não somente cuidar da nossa família, mas cuidar dos nossos. Se alguém não tem cuidado dos seus, eu pesquisando aqui o contexto de cuidar, significa dedicar atenção, zelo e responsabilidade a algo ou a alguém. Dedicar a atenção no seu filho, dedicar a atenção, dedicar o zelo no que ele está falando, no que ele está dizendo, no que ele está vendo, dedicar a atenção no que ele anda fazendo pela rua, as palavras que são pronunciadas de sua boca. O cuidado do pai e da mãe não é somente em trazer mantimento para casa e em cuidar do teto da sua casa, mas o cuidado também significa aqui, educar o seu filho. E quantos têm negligenciado nessa parte? Quantos têm negligenciado no cuidado com o seu filho, no cuidado com a sua filha? Quantos têm negligenciado nessa parte? Porque nós vemos que quando um filho ele começa a crescer, eu digo isso de mim mesmo, porque eu tenho 3 e 2 já me pediram o celular. Me dá um celular e eu dei o celular para eles. Eu tinha lá 2 celulares velhos, eu falei, filho, agora eu não tenho condição de comprar um novo. Mas eu tenho aqui 2 velhinhos aqui que estão no cantinho, eu vou consertar para vocês. Consertei os celulares e dei na mão deles. No início eu deixei eles à vontade. Falei, vamos ver até onde eles vão. Vocês têm responsabilidade dentro de casa, vocês têm responsabilidade na igreja, então vou deixar com vocês. E deixei eles à vontade. Eu comecei a notar que a igreja estava ficando de lado. Eu comecei a notar que os afazeres dentro de casa estavam ficando de lado. Eu comecei a notar que os estudos estavam ficando de lado. Aí eu comecei a ver e falei, eu dei o que eles queriam, agora eles não podem cumprir com a promessa? Então vamos colocar limite nesses horários. E eu, graças a Deus, Deus nos deu sabedoria de achar um aplicativo onde ele só tem 1h30 para usar o celular. E só. Depois dessa última 1h30, o celular bloqueia e eles ficam lá em casa sem ter o que fazer. Eu falo, agora você vai fazer os seus afazeres, agora você vai ler a Bíblia, agora você vai estudar a bateria. E eu comecei a cuidar nessas áreas. Por quê? Porque isso aqui é um oceano sem fim. E as crianças, elas estão perdendo as suas infâncias, a sua juventude por causa de celular. As crianças estão perdendo a sua infância e a sua juventude por causa do celular. E tem pai e tem mãe que deixa eles à vontade.
deixa à vontade, mas não sabe o que ele está vendo. E no aplicativo que eu botei lá no celular deles, eu consigo ver tudo que eles andam fazendo também. Ah, mas isso aí como é que se fala? Invasão de privacidade. Isso tudo é invasão de privacidade. No meu tempo não era não. Por que agora é? Não é nada. E quando estiver debaixo do meu teto, eu tenho que estar sabendo de tudo que ele está fazendo. Eu tenho que estar sabendo porque a vida dele Deus colocou nas minhas mãos. A vida deles foi Deus que colocou nas minhas mãos para eu criar. Quando eles eram novinhos, eu cheguei aqui na igreja e apresentei eles a Deus. Deus falou: agora que você me apresentou, toma de volta e cuida dele, como a palavra diz. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele venha crescer, ele não venha se desviar dele. Então, se eu tenho a responsabilidade de cuidar dele, se eu tenho a responsabilidade de educar, se eu tenho a responsabilidade de ensinar, eu tenho que saber o que ele está vendo, sim. Eu tenho que saber o que ele está fazendo no celular, sim. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas entrou um tal de desenho aí agora na Amazon, American Prime, um negócio assim. Não sei se os irmãos estão cientes, mas é a princesa do diabo. A filha do diabo. Olha o nome que está esse desenho. A filha do diabo. E lá na introdução eu vi o vídeo, os irmãos depois vejam para ficar atenados do assunto. Diz que eles tratam como se o diabo fosse um mocinho e Deus que verdadeiramente fosse o diabo. Depois os irmãos pesquisam e vê o que estão tentando introduzir em nossas crianças. O que estão tentando introduzir não só em nossas crianças, mas nossos adolescentes e em nossos jovens também. Às vezes você olha assim, passa de longe assim, vê a telinha colorida, meu filho está vendo um desenho, mas não vai ver o profundo desse desenho. Vai ver como está sendo, aleluia, arquitetado, como estão fazendo para mudar a mente das crianças, mudar a mente dos jovens. E aí vem para o texto dizendo: cuida dos seus. Cuida dos seus. Porque se você não está cuidando dos seus e nem da sua família, você está negando a fé. Porque se Deus colocou na tua mão, aleluia, este filho para você cuidar, é para você cuidar, é para você zelar, é para você dar atenção a ele, é para você, aleluia, ver as necessidades dele, tanto física quanto espiritual. Nós precisamos nos posicionar nessa geração que está se crescendo. Nós precisamos colocar limites, porque se meu pai, ele teve a capacidade de colocar limite em mim, porque eu não terei com meu filho. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, graças à sabedoria que Deus colocou na vida do meu pai. E esses limites nós temos que colocar em nossos filhos. Porque você fazendo isso, você vai estar cuidando dele. Você vai estar zelando por ele. E quando ele estiver grande, ele vai te agradecer. Ele vai olhar para as atrocidades que andam acontecendo nesse mundo e vai fazer igual eu faço. Pai, muito obrigado por me educar. Muito obrigado por colocar limites na minha vida. Porque se o Senhor não colocasse limite, hoje eu poderia estar lá no mundo, fazendo coisas nas mãos do diabo. Então, os filhos que Deus colocou em suas mãos,
é para você cuidar. Não somente levar o pão de cada dia, não somente chegar na sua casa e deixar ela limpinha. Hoje eu tenho um teto para dormir, meu filho tem um teto para dormir, mas teus filhos têm necessidade. Mas os meus filhos têm necessidade. Muitas das vezes eu olho para o Derek já está com 14 anos. Eu olho para ele meio entristecido. Os irmãos conhecem ele, sabem que ele às vezes é meio tímido. E é difícil arrancar uma palavra dele. Mas eu sento com ele, eu falo, meu filho, você não quer falar, mas eu vou falar para você. E eu fico ali, eu gasto meia hora, eu gasto 1 hora, mas eu continuo falando com ele. Fazendo a minha parte, que é educar, que é ensinar os caminhos. Outro dia ele chegou, pai, não estou conseguindo me dar bem em uma matéria aqui da escola, me ajude a estudar. Ele sentou comigo na mesa, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar ele agora a estudar? Daí que está lá no 6º ano, quanto tempo que eu não sei essa matéria? Eu falei, meu filho, faz assim, tenta fazer um plano mental, um mapa mental, estuda dessa forma, faz assim, Aí ele, pai, eu não consigo, filho, mas você tem que tentar. Se você não tentar, você não vai sair do lugar. Se você olhar para a tua matéria e começar a ler e não conseguir entender, lê de novo, continua lendo. O negócio é que você tem que insistir. E ali eu fiquei umas 2 horas ali falando com ele, foi embora a manhã toda eu conversando com meu filho. Mas foi a primeira vez que ele falou comigo, pai, eu preciso de ajuda. Porque é difícil você ouvir isso do filho, principalmente na idade deles. Mas às vezes o seu filho está dando sinais que você não consegue ver. Às vezes o seu filho está dando sinais que você não consegue ouvir. Mas você precisa cuidar e dar atenção. Cuidar e dar atenção à sua esposa. Nós maridos precisamos cuidar de nossas esposas, zelar por elas. Ela está até anotando aí, está anotando, anota tudo. Zelar por nossas esposas, dar atenção. Gente, nós estamos de férias de crianças. Meus filhos estão lá na casa da avó, já tem 2 semanas mais ou menos, está 3 semanas na casa da avó. E ontem estava eu e ela sentado na sala, e ela começou a conversar comigo. Só que sabe como é que é a mente de homem, né? A mulher está conversando e nossa mente está lá em Marte. Aí ela está falando ali comigo, eu estou assim, meu filho, eu estou imaginando nós dois daqui a 60 anos, a casa vazia, você conversando comigo, eu não entendendo nada. Mas eu estou te dando atenção. Enquanto ela está falando, tá bom, né? Enquanto a mulher está falando, tá tranquilo. Então é o cuidado que nós temos que ter. É o zelo, zelar pela sua esposa, zelar pela sua casa. Nós, esposos, nós, pai, nós temos um papel fundamental na nossa família. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Nós temos que ser o sacerdote do nosso lar. Nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Você que é esposo, você que sonha em ser esposo, saiba disso. Que se Cristo amou a igreja, você tem que ter esse mesmo amor pela sua esposa. Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz.
E não sei se você sabe como é que Cristo amou a igreja. Dando a vida por ela. Dando a vida por ela. E nós temos que fazer este papel. Nós temos que cuidar. Nós temos que zelar. Porque as nossas esposas, é a Bíblia que diz, tais esposas, é o vaso mais fraco. É o vaso mais frágil. Elas precisam de amor. Elas precisam de carinho. Elas precisam de cuidado. Elas também precisam de atenção. E muitos estão negligenciando nessa parte também. Trabalhamos o dia inteiro, sol escaldante. Chegamos em casa, queremos descansar, queremos tomar um banho, deitar em nossa cama e a comida tem que estar pronta. Não é verdade? Mas você já parou para pensar em trocar o seu papel com a sua esposa? Ficar um dia inteiro dentro de casa, lavando, passando, arrumando a casa, tomando conta de filho, e isso 24 horas por dia. Já parou para pensar nisso? Uma vez que eu falei com a minha esposa, você vai trabalhar e eu vou ficar no teu lugar, que eu quero ficar em casa. Eu quero ficar em casa. Está muito fácil para você. Aí ela falou, tá bom, então não vou fazer nada, e você tira um período de experiência aí. Eu na segunda hora eu falei, toma de volta teu papel. Não aguento isso não, isso não é para mim não. Toma de volta o seu papel. E muitos homens acham que lavar louça é sinal de fraqueza. Muitos homens acham que varrer uma casa é sinal de fraqueza. Mas não é não, ajuda a sua companheira. Porque você trabalha 8 horas, 12 horas, às vezes um plantão de 24 horas, mas tem 2, 3 dias para descansar. A sua esposa, ela é do lar 24 horas. E ainda mais aquelas que trabalham fora e ainda tem que trabalhar dentro de casa. Então não custa nada você amar a sua esposa e cuidar dela como rainha do seu lar. Porque você vai estar fazendo isso aqui, cuidando dos seus, cuidando da sua família. Você não vai estar negando a sua fé em Cristo. Você não vai estar negando a sua fé no teu Salvador. Você não será pior do que um infiel. Porque você vai estar cuidando daquilo que Deus colocou em suas mãos. Certa vez veio um jovem para mim, um jovem do mundo, ele queria se casar. Só que ele não sabia com quem se casar. Eu virei para ele e falei, meu filho, para você se casar, e ele vai de igreja em igreja procurando. Eu falei, meu filho, para você se casar, primeiramente, se você quer verdadeiramente que Deus te dê uma varoa, uma mulher que edifique a sua casa, uma mulher que para você seja índole, né? Companheira, primeiro você tem que mudar a sua atitude. Porque ele ia na igreja procurar uma varoa, mas ia para a porta do botequim beber um pouquinho. Para falar, não adianta você querer buscar dentro da igreja, que Deus não vai te dar. Porque para Deus te dar, primeiro você precisa mudar. Como é que Deus vai te dar um diamante bonito, lapidado, né? Uma joia rara, se você estar de qualquer maneira, está de qualquer jeito? Então, vocês que são esposos, saiba que o que Deus deu para vocês é uma pedra preciosa. O que Deus colocou na mão de cada um de vocês é para vocês cuidar,
é para vocês zelar, é para vocês amar, dar atenção, e dar atenção mesmo. Não é só ficar ali ouvindo, fazendo ouvido de mercador. A mulher está falando muito, você está aqui, fica ali 2 horas, né? Não sabe nem o que ela falou, né? Mas vamos dar atenção, porque às vezes o que ela está falando com você é muito importante, é algo significativo. Acredito que 100%, uns 2% ali é significativo, né? 2% é significativo. Aleluia. Mas ame a sua esposa. E mulher, ame o seu marido também. Cuide dele. Cuide dele porque ele é o cabeça. Cuide dele porque ele, aleluia, é o sacerdote do teu lar. Dê atenção a ele também, porque muitas das vezes o marido também precisa de atenção. Muitas das vezes o marido precisa de carinho, mas ele é homem, ele precisa de carinho sim, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa ser cuidado por você, ele também precisa ser elogiado por você. É verdade. Então cuida dele. Cuida dele. Se ele for colocar uma roupa, você fala assim: marido, como que você está bonito. Meu amor, como você está bonito. Se a roupa não combinar, fala: meu amorzinho. Pelo amor de Deus, com toda a humildade, todo o carinho, não coloca essa roupa. Não coloca isso não, coloca aquela blusa que te deixa mais jovem, te deixa mais bonito, né? Então, cuida também do seu marido. Cuida do seu esposo. Tenha zelo por ele. Porque da mesma forma como Deus deu o marido para sua esposa, Ele também deu a sua esposa para o seu marido. Vice-versa. É da mesma forma. Então você também tem esse papel de cuidar, de zelar. Meu marido daqui a pouco está chegando, meu amor está chegando do trabalho. Eu vou esperá-lo com um cafezinho. Vou tomar um banho. Vou ficar cheirosa para dar um abraço no meu esposo quando ele chegar. Anota aí, isso aí. O ministério está falando para anotar. Isso aqui é um seminário. Isso é um seminário. Então você tem que cuidar do seu esposo, zelar por ele, porque, voltando aqui no texto, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Quando ele fala aqui, principalmente dos da sua família, esse texto aqui ele foi elaborado há mais de 2000 anos atrás. E nos dias de hoje nós estamos vendo famílias se afundando, cada vez mais se afundando. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de carinho, por falta de amor, por falta de diálogo dentro de casa. Quer fortalecer o seu casamento? Converse com sua esposa, converse com seu esposo, diga a ele o que você sente, diga a ela o que você sente, bota na mesa os seus planos, apresenta para a sua esposa os seus planos, apresenta para o seu esposo os seus planos.
Porque quando nós fazemos planos, nós temos um pensamento. Mas quando nós apresentamos os planos à nossa esposa, ela vê com uma outra visão. E ela consegue identificar os defeitos. E falar, filho, assim não fica melhor? E nós realmente pensando desse jeito, fica melhor. Então converse. Quer blindar o seu casamento? Apresenta tudo a Deus. Esteja junto com tua esposa perante Deus. Esteja junto com seu esposo perante Deus. Esteja com sua família perante Deus. Aleluia. Seja verdadeiramente o sacerdote do teu lar e leve Deus para dentro da sua casa. Comece a fazer cultos dentro do seu lar. Comece a fazer devocionais. Senta na mesa com sua família e comece a apresentar a Bíblia. Eu faço isso na minha casa. Todas as vezes que não vamos para culto, tem culto na minha casa. E lá eu leio a Bíblia com os meus filhos, pergunto se eles têm dúvidas, tiro as dúvidas deles. Aí lá todo dia tem dúvida. E eu pergunto lá qual é a sua dúvida? Jesus. Todo dia ela fala, minha dúvida é Jesus. Aí eu falo, quem é Jesus para você, irmã? Ela, Jesus é o meu Deus. Então qual é a dúvida? E todo dia está crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Está crescendo, ouvindo a palavra de Deus. Para encerrar, eu quero contar um testemunho para as nossas vidas, que hoje, ao ouvir esse testemunho, eu comecei a chorar. Porque realmente Deus, Ele age no meio das famílias. Quando eu ouvi esse testemunho, meus olhos encheram de lágrimas. Não sei se os irmãos já ouviram, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Um pastor estava ministrando numa rádio e ali ele contou o testemunho de uma família que vivia em total desordem. O pai todos os dias olhava para o seu filho mais velho e chamava ele de vagabundo, mandava ele caçar um serviço. Todo santo dia era palavras de maldição sobre a vida do menino. E a mãe ali, como sempre mãe, a maioria das mães pegava o filho, abraçava, beijava, dizia eu te amo, meu filho, e o pai todo dia palavra de maldição sobre a vida desse garoto. E esse garoto se chamava Júlio. E um belo dia, ao anoitecer, Júlio vai dormir. Seu pai fala para ele dormir, fala para ele, amanhã tu tem que acordar cedo, procurar um emprego, tem que trabalhar. E aquelas palavras, ao invés de dar uma boa noite, ao invés de falar Deus te abençoe, durma com Deus, mais palavras de maldição. E quando ele foi abraçar a mãe dele, ele abraçou a mãe falou, meu filho, eu te amo, você durma com Deus. Aí ele virou para a mãe e falou, mãe, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, minha mãe. Glória a Deus pela sua vida, minha mãe. E abraçou a mãe chorando e foi dormir. E ele foi dormir e logo amanheceu. E deu 8 horas da manhã, o pai acorda desesperado ali porque perdeu a hora e começa a gritar, meu Deus do céu, Júlio não acordou a gente, porque todo dia Júlio, que era o garoto, acordava eles de manhã. Todo dia quem era o despertador da casa era o Júlio. E nesse dia Júlio não acordou eles. E Júlio estava lá na cama.
E o pai falando, eu vou lá pegar esse garoto agora, esse garoto está ficando muito vagabundo, eu vou pegar ele. Aí foi lá no quarto, bateu na porta, bora, levanta, você está dormindo aí, todo mundo perdeu a hora. Aí foi lá no outro quarto, chamou o outro filho mais novo, bora, Robert levantou e falou, por que Júlio não veio nos acordar? Ele sempre nos acorda. Eu não sei. Aí a mãe dele estava lá embaixo fazendo as coisas e começou a ficar preocupada e falou, Júlio não acordou ainda. Aí o pai falou, eu vou lá de novo e vou acordar ele na base da vara. Aí quando ele entrou no quarto e começou a chamar, Júlio, levanta, seu vagabundo, Júlio, levanta, anda logo, levanta, Júlio. E deu um batidão assim, uma batida nele, nisso que ele bateu, ele viu que Júlio não reagia. Aí ele começou a mudar a atitude. Júlio, não faz isso não, meu filho. Júlio, acorda, meu filho. Júlio, não faz isso comigo, Júlio. Não faz isso comigo, Júlio, pelo amor de Deus. E a mãe lá embaixo já começou a sentir que havia algo estranho. E quando ela sobe correndo, Júlio está morto. Mas Júlio deixa uma carta na sua mão. Nessa carta estava escrito: glória a Deus. E nessa carta estava uma mensagem para os pais. E na mensagem estava assim: se vocês estão lendo esta carta, é sinal que eu morri. Mas eu morri não foi porque eu me suicidei. Eu morri porque, algum tempo atrás, Deus me visitou em sonho. E Ele falou para mim que Ele iria me levar, porque a minha família precisava aprender alguma coisa. E Deus falou para mim não me preocupar, porque eu iria morrer dormindo. Um sono tranquilo, eu não iria sentir dor. E era por isso que todas as vezes que eu ia te beijar, eu ia beijar vocês, eu começava a chorar, porque eu não sabia se aquela noite seria a minha última noite com vocês. Mas Deus falou para mim não avisar nada a vocês, porque Ele precisaria desse impacto em cada um de vocês. E Ele falou para mim que se eu quisesse, eu poderia escrever uma carta. E eu escrevi essa carta, e todas as noites eu durmo com ela nas minhas mãos. Meu irmão, continue amando a nossa mãe. Continue amando o nosso Pai. Continue crescendo, ajudando eles. Continue cuidando deles. Mãezinha, mãezinha, como eu amo tanto a senhora. Como eu amo a senhora. Se eu pudesse voltar à vida de novo, eu queria ser seu filho novamente. E quando ele vira para o pai, a dedicatória para o pai, fala: Pai, quantas vezes eu precisei do Senhor? Quantas vezes eu precisei do Senhor? E o Senhor não pôde me atender. Quantas vezes eu precisei da tua atenção e o Senhor não pôde, não estava sempre ocupado com os seus afazeres. Mas eu continuo te amando. Mas eu continuo te amando. Isso que aconteceu comigo, fiquem tranquilos, porque foi Deus que me levou. Mas era para vocês aprenderem. E ali ele encerrou aquele testemunho falando com o povo
que tantas vezes os nossos filhos precisam de nossas atenções. E nós, por estar muitos afazeres em nossas vidas, nós não damos a atenção que ele merece. Nós não cuidamos deles. Nós não zelamos por eles. E aí, eu venho aqui dizer para você, será que vai ser preciso Deus tirar para que nós venhamos a aprender? Será que vai ser preciso Deus tirar para que nós venhamos ter cuidado? Ou será que nós vamos continuar negando a nossa fé e deixando de cuidar, de zelar por aquilo que Deus colocou em nossas vidas? Este culto de hoje era para ser um culto repleto de gente. As famílias precisavam estar aqui para ouvir. Tudo o que é dito nessa tribuna vem de Deus para as nossas vidas. Tudo o que é feito aqui é com a ordem de Deus. Eu tenho certeza que cada mensageiro que vem trazer uma palavra aqui é para trazer a palavra de Deus para a sua vida. Este culto com o tema família era para ser um dos cultos mais cheios da casa do Senhor. Porque aqui você aprende a cuidar dos seus. Aqui você aprende a cuidar da sua família. Aqui eu também aprendo a cuidar da minha família. Porque antes de chegar em você, chegou em mim primeiro. E nós precisamos ter esse cuidado com a nossa casa, com a nossa família. Que nos próximos cultos, esse é o primeiro do ano, que nos próximos cultos, os cultos com tema de família, venham ser melhores que os cultos de domingo. Melhores em quantidade. Olha quantos bancos poderiam estar cheios, poderiam estar com uma família para ouvir a mensagem de Deus. Então que nós venhamos nesta noite ter cuidado com a nossa família e não negar a fé. Porque se você não cuida, se eu não cuido, eu sou considerado pior do que o infiel. Você é considerado pior do que o infiel. O que vai te adiantar estar na igreja? Vir todos os cultos religiosamente, mas não está cuidando, mas não está zelando, mas não está, aleluia, dando atenção às coisas que o seu filho, que o seu esposo, que a sua esposa andam fazendo e andam pedindo. Existem famílias que estão pedindo socorro. Socorro! Porque não aguentam mais. E o que nós não estamos fazendo? Amém? Vamos ficar de pé. Estarei orando